Boa tarde, gente. Sejam bem-vindos à nossa terceira live. Na verdade, desde o início eu tinha proposto fazermos 2 lives por semana, né? A proposta era sempre 2 dias da semana alternados. Contudo, a nossa convidada de hoje, que é uma convidada assim super VIP, tinha essa agenda no sábado e eu quis aproveitar o tema que já tinha sido solicitado para a gente poder fazer essa live. Não estou no local mais propício, não estou no momento mais propício, mas como eu falei desde o início, quem quer vai lá, mexe a cara e faz. Então assim que foi. A nossa convidada de hoje é Tâmara. Tâmara é uma nutricionista que eu admiro muito pelo trabalho que ela vem fazendo. As lives que ela faz também eu assisto, as dicas. É uma pessoa assim muito conceituada. Quando surgiu o tema sobre compulsão alimentar, foi uma das primeiras pessoas que eu pensei e tive a grata surpresa dela poder aceitar meu convite. Então eu quero chamar para a gente poder dar esse alô aqui para vocês. Olá, Olá, boa gata! tarde, boa Boa tarde a tarde. todos. E aí, tudo direitinho? Graças a Deus, minha filha, tudo direitinho. E vamos nessa, né? Vamos Vamos falar nessa. hoje a respeito, né, de compulsão alimentar, como a gente Sim. saber, né, que existe, que a gente está com compulsão alimentar, né? Ainda mais nessa época de quarentena, de isolamento social, que parece que nunca vai acabar, né? Então, assim, são 15 dias, depois renova-se por mais 15, depois renova-se mais. E é isso aí, já que a gente está nessa situação, então vamos enfrentá-la, né? Exato. Como foi que surgiu esse tema? Na verdade, a primeira live eu fiz com o doutora Iloa, que é uma nutróloga, né? E aí as pessoas falaram muito dessa parte, foi uma parte que a gente não se propôs a abordar na primeira live. E as pessoas questionaram justamente isso, o isolamento, o fato de estar em casa, trancado, a ociosidade, gerando essa compulsão. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso para a gente. Vamos lá. Primeiramente, isso, quer dizer que a câmera. O que acontece, gente? Primeiramente, quem faz o diagnóstico de compulsão alimentar é um médico, tá? Geralmente com o médico psiquiatra, tá? Especialista, que ele seria muitas vezes especialista em transtornos alimentares, tá? Inclusive, eu trabalho com uma muito boa, né? Que é a Patrícia Lemos, Pimenta Lemos. Então, a gente sempre trabalha com esse foco, tá? De estar auxiliando a parte nutricional com a psiquiatria. O que acontece? A compulsão alimentar, ela geralmente se dá quando a pessoa tem episódios de compulsão alimentar, que é o quê? Comer muito mais do que ela comeria normalmente, certo? Em um período curto de tempo, em geralmente 2 horas. Então, se essa pessoa ela tem diversos episódios no qual ela consome muitos alimentos que normalmente ela não comeria nesse curto período de 2 horas, isso pode ser, né, um indício que a pessoa está com compulsão alimentar. Mas, como eu falei anteriormente, esse diagnóstico é feito por médico, tá? Quem é responsável pelo diagnóstico clínico é o médico. Então, por que eu tô falando isso, Dani? Porque hoje em dia fica muito banal. Ah, você tá com compulsão alimentar. Ah, porque você tá comendo demais, tá com compulsão alimentar. Então, a gente precisa saber que a compulsão alimentar é um transtorno alimentar e que, se realmente for caracterizado, muitas vezes precisa se tomar medicamentos para que possam controlar isso e fazer uma alimentação, um tratamento nutricional de forma adequada, tá? Existem, na verdade, estratégias nutricionais que a gente utiliza, que a gente vai falar um pouquinho hoje, quando a pessoa apresenta, né, esse transtorno alimentar. Entendi, entendi. Então, na verdade, essas pessoas que estão, digamos, propícias a vários lanchinhos durante o dia, pela ociosidade, pela falta de fazer, pela estar o tempo todo ali na televisão assistindo alguma coisa e beliscando, a gente não pode já dizer que é uma compulsão. Não, com certeza não. Se ela, por exemplo, come a cada 3 horas, mas come, sei lá, uma fruta aqui, depois de 3 horas, ela vai comer, sei lá, um biscoito, depois ela vai almoçar, depois, no lanche da tarde, ela vai comer, sei lá, uma fruta novamente, como uma castanha, né? E de noite janta, teoricamente, isso não é compulsão. Ela, na verdade, só está comendo mais vezes, certo? Mas a quantidade que ela come é uma quantidade, tipo assim, entre aspas, normal, tá? Então, se ela tiver um consumo muito grande, por exemplo, ela, sei lá, come
uma refeição referente, sei lá, 2, 3 almoços, num período de 2 horas. Ela fez isso uma vez. Depois, ela vem apresentando esses episódios de forma corriqueira, de forma rotineira. Então, aí sim, é que a gente precisa, né, tomar o cuidado. Pô, será que é compulsão? Então, quem vai me dar esse diagnóstico mesmo vai ser o médico, certo? E aí, para mim, enquanto nutricionista, esse diagnóstico já vem feito pelo médico. E o que eu vou fazer é fazer as intervenções nutricionais. Ou então, muitas vezes, quando eu acompanho esse meu paciente e eu percebo que esse meu paciente está tendo esses quadros, o que é que eu faço? Ele pode ter a suspeita de que ele está com a compulsão alimentar e eu vou encaminhar ele para um médico psiquiatra. Na verdade, Dani, eu sempre acredito que a gente precisa procurar a causa do problema. Então, por exemplo, se eu estou comendo muito, qual é a causa do meu problema? A gente come muitas vezes porque a gente está feliz, a gente come porque a gente está triste, nós comemos porque estamos cansados, a gente come por um mecanismo de compensação. Por exemplo, eu chego em casa cansada do meu trabalho, que a gente está dando plantão direto, eu mereço comer, sei lá, um chocolate, né? Beleza, eu mereço comer um chocolate, eu vou e como. Mas se isso acontece de forma contínua, e isso está contribuindo para o meu ganho de peso, está contribuindo para eu não conseguir, eu estou começando a não ter controle sobre aquilo, aí eu preciso tomar cuidado, tá? Quando a gente descobre a causa do problema, que nesse presente momento, né, a gente está falando da questão da quarentena, do isolamento social, as pessoas se sentem muitas vezes incapazes ou impotentes. Poxa, eu não posso sair de casa, eu fui podada, eu fui limitada, eu fui obrigada a ficar em casa, mas eu não queria ficar em casa, né? Eu estou me sentindo, na verdade, eu fui imposta essa condição para mim, né? Uma condição não só para mim, como para todo o planeta, né? Todas as pessoas estão passando por isso nesse momento, então eu me sinto mais podada, mais fragilizada, eu estou sem poder fazer as minhas vontades. Então, para eu fugir desse problema, eu vou e recorro à alimentação, que é uma forma rápida e prazerosa de eu conseguir ter um prazer, né? De aumentar a minha serotonina. Geralmente, a busca por esses alimentos são por alimentos mais gordurosos, são por alimentos doces, né? Então, por exemplo, um chocolate, ou de repente um doce, um biscoito, uma bala, um chiclete, um biscoito recheado, ou então comidas mais gordurosas, tipo uma lasanha, uma pizza, né? Ou então, para quem gosta, né? Aí tem pessoas que gostam mais de comida pesada, tipo uma feijoada, uma rabada, um sarapaté, uma dobradinha, enfim, o que quer que seja. Né? Então, o que a gente tem que fazer nesse primeiro momento é o quê? Identificar a causa, beleza. Eu identificando a causa, por exemplo, se eu curto muito comer doce, hoje eu tô com muita vontade de comer doce, o que é que eu preciso fazer? Primeiramente, eu devo evitar comprar coisas que não são saudáveis para a minha casa. Porque se eu estou o tempo todo em casa, eu vou no mercado geralmente uma vez por semana, né? Eu vou evitar comprar muita coisa que não seja saudável dentro de casa. Porque se tiver, eu vou comer, né? Eu não vou... poxa, eu tô vendo ali um chocolate, sei lá, um chocolate cheio de açúcar. E eu tô vendo ali, eu não vou comer? Claro que eu vou comer. Por exemplo, eu ganhei mesmo agora na Páscoa um ovo de Páscoa que não era tão saudável, né? Então, o que acontece? Menina, aquilo ali ficou em casa, o que acontece? Você quer comer. Então, o que acontece? Tipo assim, eu peguei uma parte, comi, o resto eu congelei, tá lá dentro, tá no meu congelador, entendeu? Porque entenda, se você ficar vendo aquilo toda hora, você vai querer comer, tá? Então, o que a gente precisa fazer? Ao invés de comprar um chocolate cheio de açúcar, a gente pode comprar um chocolate no mínimo 70% cacau, porque o cacau, ele contribui para aumentar a serotonina, que é um neurotransmissor que nos dá a sensação de bem-estar, de felicidade. Então, o alimento doce, tipo assim, ó, um chiclete, uma bala, um sorvete, ele vai aumentar de forma rápida a minha serotonina. Que é isso que o meu corpo quer, essa sensação de prazer de forma rápida. Então, ao invés de eu comprar um chocolate bagaceiro, um chocolate cheio de açúcar, eu vou comprar um chocolate no mínimo 70% cacau. Porque se eu estiver em casa e me der vontade de comer chocolate, só vai ter aquele chocolate para comer. Então, eu só vou comer aquele, não vou ter outra alternativa, né? Outro alimento muito bacana também, que é rico em triptofano, que é um nutriente importante, que contribui para a produção de serotonina, é ovo, certo? Que até aumentou de preço agora, que não está mais 30 ovos por R$10, agora está 17, 16, né? Tem alguns lugares de 20, né? Mas, enfim, o ovo a gente sabe que é um alimento bem completo, certo? Ele tem muita proteína, ele tem diversos minerais e vitaminas. Então, o ovo, ele é um alimento que tem triptofano, que estimula a produção de serotonina. Então, eu posso colocar mais ovos ao longo do meu dia. Então, eu posso comer ovo cozido, ovo pochê. Eu posso fritar ele no azeite de oliva ou no óleo de coco, ou então fritar na água mesmo. Eu posso fazer um omelete, eu posso fazer uma crepioca, eu posso fazer uma beioca, eu posso fazer um bolo, né? Eu posso, de repente, fazer, sei lá, uma empanada, fazer alguma coisa que tenha
gente, como, por exemplo, quinoa. Amaranto também são alimentos que contribuem para a produção, né, de serotonina. Tem o abacate também, com o abacate também é um alimento importante, que ele também vai contribuir para a produção de serotonina. Além disso, ele é rico em nutrientes que contribuem para a formação de glutationa. A glutationa é um poderoso antioxidante que a gente tem no nosso organismo. E quando a gente está muito estressado, quando a gente come muito doce, a gente aumenta muito a produção de radicais livres no nosso corpo, que são como se fossem assim, substâncias que vão enferrujar as nossas células, tá? E elas vão danificando as nossas células a longo prazo, provocando envelhecimento precoce, provocando também hipertensão, diabetes, também está associado com excesso de peso, com obesidade. Então, essa glutationa, ela vai contribuir para diminuir, ou melhor, para, digamos assim, corrigir ou limpar, né, ou controlar essa produção de radicais livres, tá? Então, o abacate, eu posso fazer um shake com abacate. Opa, acho que caiu aqui. Eu estou anotando as perguntas de vocês. Deixa só a Tamara voltar aqui, para eu poder chamar ela de volta. Estou gostando de ver várias perguntas interessantes sobre doces diets, intolerância à lactose. Muito bom, muito bom. Oi, gata. Vamos lá de novo, minha querida. Vamos. Paramos onde mesmo, menina, que tá falando tanto que eu nem me lembro que tá falando. Você estava falando do triptofano, dos antioxidantes. Sim. Do abacate, tá? Então, o abacate a gente pode consumir na forma de shake, eu posso fazer uma vitamina, eu posso pegar um abacate, por exemplo, e colocar em cima uma aveia, uma linhaça, uma granola. Eu posso fazer uma guacamole, que é pegar o abacate e tá colocando tomate picado, posso colocar cebola, posso colocar pimentão, misturo um pouquinho com azeite de oliva e posso colocar esse abacate, por exemplo, no biscoito, né? Não biscoitos bagaceira, mas tipo assim, um biscoito de arroz. Ou um pão bom, tipo um pão integral de verdade, que a gente veja que ele tem grãos integrais. Eu posso estar colocando também a guacamole, por exemplo, numa tapioca, numa crepioca, num omelete. Eu posso estar colocando como recheio, por exemplo, sei lá, de um sanduíche. Eu posso pegar um pão, colocar a guacamole e colocar, por exemplo, um frango desfiado, uma carne moída, colocar salada, alface, tomate, né? Enfim, eu posso fazer um sanduíche dessa forma. A gente também tem outros alimentos que também contribuem, como as castanhas. Então, castanha do Pará, castanha de caju, nozes. Esses alimentos também contribuem para a produção da serotonina, né? Que esse neurotransmissor que nos dá essa sensação, né, de bem-estar, de felicidade. Então, eu vou comer, por exemplo, as castanhas no lanche. Eu posso comer, por exemplo, uma maçã e comer 2 castanhas do Pará. Aí, de tarde, eu posso comer, sei lá, umas 4 a 6 castanhas de caju e posso comer com uma banana, por exemplo. A banana é outro alimento topíssimo que dá para nós consumirmos, porque ele também contribui para aumentar, né, a serotonina. Lembrando, quanto mais madura tiver a fruta, mais doce ela vai ter. Então, por exemplo, ao invés de eu estar comendo uma bala, um chiclete ou então um chocolate que cheio de açúcar, eu posso comer uma fruta madura, porque a fruta madura, ela vai me dar mais açúcar. Então, aquela sensação, né, de comer uma coisa doce, eu posso matar essa vontade de comer essa coisa doce. Por exemplo, também, as frutas congeladas, elas também tornam-se, elas na verdade têm o seu sabor doce mais potencializado. Então, por exemplo, eu sempre gosto de passar para os meus pacientes uva roxa, aquela uva roxa bem doce, sem caroço, congelada. Fica uma delícia. Então, eu posso pegar essa uva roxa, né? Eu posso colocar uma parte na geladeira e outra parte eu congelo. Porque quando me bater aquela vontade de comer doce, eu posso pegar essa uva, né? E aí, como ela está dura, ela está congelada, então eu vou ter dificuldade um pouco maior em mastigá-la. E isso já vai me dar mais saciedade, né? E esse mastigar, ele estimula o nosso hipotálamo a produzir, que é uma glândula aqui do nosso cérebro, a produzir substâncias que sejam responsáveis pela saciedade. Então, nós podemos também consumir, né, as uvas congeladas. Por exemplo, banana congelada, banana bem madura congelada. Eu posso pegar essa banana congelada
e bater, por exemplo, com leite ou com iogurte ou com a bebida vegetal, seja de aveia, de linhaça, ou uma bebida de arroz, né, que a gente chama de leite de arroz, leite de coco caseiro. A gente também pode bater com essas bebidas vegetais que fica muito saboroso, né? Eu posso pegar, por exemplo, uma banana congelada e bater, por exemplo, com pasta de amendoim, fica uma delícia. E colocar, por exemplo, um cacau em pó ou colocar um achocolatado saudável, que hoje em dia tem de diversas marcas, a gente encontra aí nas casas de produtos naturais. Achocolatados saudáveis, que tem diversos minerais, vitaminas, tem colágeno. Então, assim, hoje em dia, a gente tem, na verdade, um leque de produtos interessantes para nós consumirmos. Certo. Deixa eu só aproveitar aqui algumas perguntinhas. Banana é top, banana não tem alto teor glicêmico, sou diabética. Sobre banana, banana com alguma coisa, banana com nara chocolate. Sim, fala sobre a banana, então. Tem alto teor glicêmico? A banana tem um alto teor glicêmico, sim. Então, por isso que eu falei anteriormente, que nós precisamos, eu até falei que podia comer a banana associada com a castanha. Quando a gente tem frutas que possuem um alto índice glicêmico, que é o quê? Elas aumentam de forma rápida o açúcar do sangue. Mas, só um adendo, quando a gente fala de índice glicêmico, mais importante do que índice glicêmico é nós falarmos de carga glicêmica, que ela vai envolver o quê? O índice glicêmico, né? Que é a velocidade com a qual esse açúcar do sangue sobe, só que associado com a quantidade e associado com a carga glicêmica da refeição. Então, por exemplo, se eu como uma unidade de banana pura, ela vai aumentar meu açúcar do sangue X. Se eu como uma banana associada com alguma fibra, aveia, linhaça, chia, semente de abóbora, semente de girassol, o que quer que seja, ou então com oleaginosas, como, por exemplo, nozes, castanha do Pará, castanha de caju, amêndoas, pistache, eu vou reduzir a carga glicêmica dessa refeição, porque as gorduras, elas têm um índice glicêmico menor, elas demoram mais tempo de aumentar o meu açúcar do sangue. Então, sempre quando eu consumir uma fruta, principalmente de alto índice glicêmico, como a banana, como mamão, como uva, como banana, mamão, uva, caqui, que está na época, alto índice glicêmico, minha gente, pinha também, que está na época, alto índice glicêmico, eu preciso consumir junto com alguma fonte, ou de fibra, ou de proteína, né? Que pode ser, por exemplo, um iogurte. Eu posso pegar, por exemplo, comer uma banana com iogurte natural, ou pegar, fazer tipo um shake de banana com iogurte, ou então comer com as oleaginosas. Com o colágeno, no caso, já que você tocou com colágeno, ele também tem esse efeito na banana? Topíssimo, com certeza. Porque o colágeno, geralmente, eles têm cerca de 9 a 10 gramas de proteína. Então, o colágeno é uma excelente pedida para que a gente possa associar com a banana ou alguma dessas outras frutas que eu falei, né, que tem um índice glicêmico maior. Perfeito, perfeito. Opções de lanches saudáveis para um pré-treino. Pré-treino, vamos lá. Depende, né, da quantidade de treino que você faça, depende da intensidade desse treino, depende da duração desse treino. Então, de uma forma geral, antes do treino, para quem quer emagrecer, eu não preciso necessariamente estar colocando fonte de carboidrato, tá? Até porque o que eu vou consumir no meu pré-treino, muitas vezes ele não vai me dar energia, principalmente para quem acorda muito cedo para treinar. O que eu como, por exemplo, eu acordo 5 horas da manhã para treinar. O que eu como antes, ele não vai impactar no meu treino de agora. O que eu comi na noite anterior é que vai impactar no meu treino do dia seguinte, tá? Então, por exemplo, ou então que eu comi cerca de 4 horas antes, né? Que vai impactar. Então, por exemplo, se eu quero focar no emagrecimento, antes do treino, o que é que eu vou fazer? Eu vou procurar consumir alimentos ricos em proteína e em gorduras boas. Então, tipo assim, eu posso comer um ovo, eu posso comer, por exemplo, 2 castanhas do Pará, eu posso comer 4 castanhas de caju, associado com uma fruta, por exemplo. Agora, se o meu foco é aumento de performance, se o meu foco é aumento da massa muscular, que é da hipertrofia, aí eu preciso comer algum alimento rico em carboidrato. Então, por exemplo, eu posso pegar uma banana, colocar em cima uma colher de sopa de farelo de aveia. Eu posso pegar, por exemplo, um mamão, colocar em cima uma colher de sopa de granola. Ou então eu posso comer uma pera associado com 4 castanhas de caju, por exemplo, né? Eu vou consumir algum alimento rico em carboidrato, que seria no caso essa fruta, associado com um alimento rico em proteína ou gorduras boas. Então, por exemplo, um pré-treino para quem quer emagrecer. Eu posso pegar um iogurte natural e, por exemplo, bater com uma colher
colher de sopa de pasta de amendoim. Ou então eu posso bater com uma fruta, pode ser uma banana, um mamão, uma fruta que eu esteja a fim de comer. Outra dica bacana, que também eu gosto muito, que é uma coisa prática, que é o quê? As frutas secas. Então, por exemplo, eu posso pegar uva passa, ameixa seca, damasco, então eu posso fazer tipo mix. Eu pego uma colher de sopa de uva passa, mais umas 2 ameixas secas, e posso comer com uma colher de sopa de pasta de amendoim. Ou então eu posso comer com a fruta, né? Essas oleaginosas com as frutas. Então, se eu fizer dessa forma, eu vou contribuir mais para que eu tenha mais, né, energia. Agora, por exemplo, para as pessoas que treinam de manhã, né? Então, por exemplo, a sua refeição noturna, a sua refeição na noite anterior, ela muitas vezes vai ser responsável pela formação do glicogênio muscular, que é o glicogênio, que é a fonte de energia que a gente vai utilizar para poder treinar, para dar energia para treinar. Então, por exemplo, eu preciso fazer uma refeição bacana na noite anterior. Aí vai depender, né? Se você gosta de tomar uma sopa, se você gosta de comer, tipo assim, sei lá, arroz, feijão, macarrão, ou então se você gosta de comer uma raiz, um empim, uma banana da terra, né? Outra dica também importante de pré-treino pode ser raiz. Pode ser, por exemplo, um empim com ovo. Pode ser, por exemplo, um frango com a batata doce, popularmente, que é que todo mundo gosta, todo mundo fala. Pode ser, por exemplo, um inhame. E eu colocar, por exemplo, com ovo, então com frango desfiado, ou então com a carne moída, tá? Então, as raízes também são um excelente alimento que é rico em carboidratos, tá? De lenta liberação, né? Que, na verdade, são carboidratos de médio índice glicêmico ou baixo índice glicêmico. E que, dessa forma, pode contribuir para que eu me dê energia também para o meu treino. Ótimo, ótimo. Teve uma seguidora também que perguntou sobre fracionar almoço e jantar. Ela disse que, como ela está comendo várias vezes ao dia, que ela está fracionando o almoço e o jantar. Isso é uma coisa legal de fazer ou obedece às suas refeições? Ela está fracionando como? Ela está pegando esse almoço, não está comendo no mesmo horário. Tipo assim, meio-dia eu vou almoçar. Então, eu pego esse almoço, não como todo no meio-dia. E como isso ao longo do dia, como é que é esse fracionamento? Na verdade, foi isso que eu entendi. Foi isso que eu entendi que ela escreveu aqui. Foi logo no início, né? Que era um problema e que por isso ela estava fazendo dessa forma. Então, eu entendi que ela estava fracionando o almoço mesmo. Come um pouquinho do almoço agora, um pouquinho depois, daqui a 1 hora. Por exemplo, se eu vou pegar, sei lá, 400 gramas do almoço. Eu almocei, pego 400 gramas do meu almoço. Eu posso comer 200 gramas agora, meio-dia, e daqui a 2 horas, eu posso comer o resto. Não vejo problema nenhum. A questão é se ela estiver comendo 500 gramas de almoço. Aí, sei lá, 700 gramas desse almoço. E aí eu vou estar fracionando ele ao longo do dia. A depender da quantidade, né? E da caloria e também, não só da caloria, mas assim, do que é que ela está comendo. Isso pode, na verdade, só estar enganando ela. Porque ela está comendo a mesma quantidade de comida, só que ela está, como é que eu vou dizer, fracionando, dividindo isso ao longo do dia, tá? E também, muitas vezes, a gente tem que observar a refeição do dia inteiro. Não é só uma refeição que eu faça que vai me dizer se isso vai favorecer ou não o meu ganho de peso. Eu preciso, na verdade, saber como é o nível calórico, de uma forma geral, que ela está consumindo ao longo do dia e saber como é que está o gasto energético dela. Ela está fazendo atividade física ou não, mesmo que seja em casa, numa intensidade menor, mas ela está fazendo atividade física ou não, ela está dormindo bem, né, gente? Então, assim, depende muito. O fato de a gente ganhar peso ou não depende de vários fatores, principalmente alimentação, atividade física e sono. Isso até, Dani, é uma coisa que eu queria falar muito, porque as pessoas não dão valor a sono, tá? O sono, hoje em dia, nós sabemos, ou melhor, há muito tempo, né? Que o sono é primordial para a nossa saúde, principalmente para o sistema imunológico. Então, se eu durmo pouco, ou se eu tenho aquele sono quebrado, né? Aquela privação do sono que é acordar várias vezes de noite, isso compromete a minha resposta imunológica. Isso também favorece o aumento do meu cortisol, que é o hormônio do estresse, e pode favorecer o meu ganho de peso. Ganho de gordura abdominal, né? Porque ele vai aumentar o cortisol. Então, a gente precisa saber, na verdade, como é que ela está fracionando e a quantidade desse fracionamento, né? Ela está comendo o quê? 500 gramas de comida, 700 gramas de comida e dividido isso ao longo do dia? Como é que é, né? Na verdade, ela falou que come salada, feijão, essas coisas, e perguntou sobre o azeite, que ela não come azeite. Se teria alguma outra coisa que ela pudesse substituir. O óleo, né? Os óleos vegetais, eles são, a depender do óleo, tá? Eles são de fundamental importância, porque eles são excelentes fontes de gordura boa.
Então, se você não curte o azeite de oliva, você pode ter óleo de abacate, óleo de semente de abóbora, óleo de chia, óleo de linhaça, óleo de coco, certo? Então, esses hoje, atualmente, são os melhores óleos que nós encontramos no mercado. Aqui na Bahia, vende até óleo de licuri, né? Que é tipo um coquinho, né? Que, na verdade, é um óleo bem, assim, artesanal, né? Que é produzido, né? Por agricultura familiar, que é bem gostoso. E que você encontra em casa de produtos naturais, que você também pode consumir esse tipo de óleo, tá? Então, se você não curte azeite de oliva, você pode substituir por outros óleos desses aí que eu te falei. Evitar consumir óleo de soja, evitar consumir óleo de girassol, né? Porque isso aí não tem um teor de gordura bacana para nós consumirmos, eu digo assim, de forma constante, né? Entendi. Só pedir a pessoal aí para me avisar quando tiver faltando uns 10 minutinhos, que eu tô sem relógio aqui e tô perdida no tempo e tô vendo que a live tá correndo muito bem. Mas assim, como a gente recomeçou, então acho que vai ter um tempinho maior. Ótimo. Quando você começou a falar do doce, surgiram algumas dúvidas. Por exemplo, doces diets. Se os doces diets são legais também, porque você falou de doce de 70% cacau. Outra coisa foi intolerante à lactose. Se é melhor comer o chocolate sem lactose ou com um maior teor de cacau, 70%, 85%? Vamos lá. Oi, gata. Vai me perguntando uma vez de cada. Eu vou responder a última, depois você me pergunta primeiro. Eu já esqueci. Tá. Com relação à lactose. Ah, tá. Foi açúcar diet, né? Chocolate diet. Vamos lá. Se você não é diabética, o ideal é você consumir um chocolate normal que tem um teor maior de cacau. Então, comer chocolate 70% cacau, 80%, 90%, 80%, 100% cacau, tá? Quanto mais cacau tiver, melhor. E menos açúcar ele vai ter, certo? Então, um chocolate diet, ele não tem açúcar, mas para dar gosto, o que é que a indústria faz? Ela coloca gordura, muitas vezes uma gordura saturada, uma gordura hidrogenada, tá? Então, nem sempre um chocolate diet, ele vai ser melhor do ponto de vista nutricional do que um chocolate convencional, tá? Então, se você não for diabética, é melhor que você consuma um chocolate com teor maior de cacau, tá? As pessoas que são diabéticas podem consumir chocolate diet, tá? Mas com moderação, por quê? 30 gramas no máximo. Por quê? O chocolate diet, como eu falei, ele não tem açúcar. Mas muitas vezes ele pode ser mais calórico do que um chocolate convencional, porque ele vai ter um maior teor de gordura, principalmente gordura hidrogenada, se comparado ao chocolate tradicional. Com relação à lactose, se você não tem intolerância à lactose, consuma o chocolate normal, com maior teor de cacau. Ou chocolate vegano, de castanha, de bebida de arroz, bebida de castanha, de caju, né? Hoje em dia a gente tem várias possibilidades. O que acontece? Os chocolates sem lactose, não é que ele não tem lactose. Muitas vezes ele tem a lactose porque ele é feito com leite com lactose e a indústria coloca a enzima lactase. Então, para ajudar aquela pessoa a digerir melhor, né, a lactose. Mas muitas vezes esse chocolate, ele sem lactose, ele pode até ter um índice glicêmico muitas vezes maior do que o chocolate tradicional. Por quê? Se eu tenho um carboidrato que já está disponível, ele tem uma enzima que já está quebrando a minha lactose, né? Então, aquilo ali pode aumentar meu açúcar do sangue mais rápido do que um chocolate convencional, né? Que vai ter a lactose e eu preciso da minha enzima para ir lá e digerir essa lactose. Então, muitas vezes, a gente pensa que está fazendo escolhas maravilhosas e não está. Às vezes, pagando um produto muito mais caro e não está. Então, se você não tem intolerância à lactose ou não tem nenhum problema na digestão da lactose, por exemplo, se você não tem síndrome do intestino irritável, se você não tem doença de Crohn, se você não tem desbiose, você não tem nada, consuma o chocolate 70%, 80%, que vai ser 1000 vezes melhor do que um chocolate sem lactose. Que na verdade tem lactose, né? Só que a indústria coloca em cima. Entendi. No caso, a pessoa diabética perguntou opções de doces. Eu acho que opções de doces você já falou. Fruta congelada, fruta desidratada. Exatamente. Você, na verdade, associar. E também as frutas desidratadas tem que tomar cuidado. Por quê? As frutas desidratadas, como elas são desidratadas, ou seja, você retirou a água e você concentrou o açúcar. Então, não vá comendo horrores de uva passa, ameixa seca, damasco, que a sua glicemia vai aumentar da mesma forma. Então, tudo é uma questão de quantidade. Então, por exemplo, eu posso comer 3 ameixas secas, mas vou consumir com o quê? Com 4 ou 6 castanhas de caju, por exemplo. Eu posso comer essas 3 ameixas secas associado com iogurte natural.
eu posso comer essas, sei lá, damasco, 2 ou 3 unidades. Só que eu posso comer com o quê? Com uma colher de sopa de amendoim, né? Que é uma coisa mais barata, mais acessível. Então, sempre que eu comer uma fruta seca ou uma fruta, né, in natura, eu vou associá-la com alguma fonte de proteína ou alguma fonte de gordura boa ou alguma fonte de fibra, que é para poder fazer com que o meu açúcar do sangue não aumente de forma rápida. Outra coisa também, você pode comer chocolate, no mínimo 70% cacau. Outra dica bacana que eu adoro é o que, gente? Abacaxi assado. Abacaxi assado com canela fica uma delícia. Então, pega o abacaxi, deixo e corto em fatias finas, deixa ele assando lá, se for no forno convencional, geralmente o quê? Um forno pré-aquecido, 10 minutinhos, e depois eu vou colocar a canela. Se for um micro-ondas, você vai aquecer ele mais rápido, sei lá, uns 3, 4 minutos. Então, abacaxi com canela, maçã cozida com canela, fica top, entendeu? Fica muito bacana. Eu posso pegar também, né, essa uva roxa e consumir, por exemplo, com uma colher de sopa de amendoim, ou então comer com umas 6, 4 castanhas de caju, né? Então, eu posso fazer dessa forma. Perfeito, perfeito. Alimentos que ajudem no sono. Você falou do sono, eu me lembrei que quando eu dava plantão noturno, no outro dia eu tinha uma fome assim alucinante. E eu comecei a associar justamente após plantão. Então é justamente essa privação do sono. Aí estão perguntando o que você sugere de alimentos que ajudem à noite para melhorar o sono. Dormir. O que acontece? Primeiramente também, a gente tem que observar qual é a causa, né, dessa falta de sono. Eu estou preocupada com o quê? É com o Covid, eu estou preocupada com o isolamento social, estou preocupada em ficar sem dinheiro, estou preocupada com o meu emprego, entendeu? Então, assim, tudo eu tenho que observar a origem. Causa. Por quê, gente? Por mais que a gente utilize alimento para contribuir para estimular o sono, por mais que eu utilize até medicamento, mas se a causa do meu problema não for sanada, isso daí só vai ser um paliativo, né? Porque vai chegar uma hora que eu não vou estar sem sono, eu vou precisar de altas doses de medicamento, né, para eu poder dormir. Mas enfim, eu posso consumir alimentos que me acalmem ou que estimulem a produção de melatonina, que é o hormônio do sono. Então, dentre eles, nós temos aveia. Aveia é um alimento riquíssimo, que ele contribui para a produção de melatonina. O leite, por exemplo, leite, derivados do leite, iogurte também, é um outro alimento bacana que nós podemos consumir, né, antes de dormir para poder nos auxiliar no sono. Não imediatamente antes de dormir, mas tipo assim, se eu durmo 10 horas da noite, eu posso consumir esse alimento lá para umas 8 horas da noite, por exemplo. Eu posso pegar, deixa eu ver, uma maçã, por exemplo. Eu posso cortá-la e colocar em cima uma colher de sopa de farelo de aveia. O próprio abacate também, ele também contribui, né, para a produção, né, de alguns nutrientes que contribuem para a questão do sono. Eu também posso pegar um iogurte natural e, por exemplo, bater com uma banana. Então, eu posso pegar iogurte natural e bater com o mamão, por exemplo, que isso também contribui para a produção de melatonina. Gengibre também contribui para a produção de melatonina. Mas o gengibre em excesso pode me deixar mais com o metabolismo um pouco mais acelerado. Então, eu não vou comer esse gengibre 8 horas da noite. Posso comer esse gengibre mais ou menos 3 horas da tarde. Então, por exemplo, chá de camomila, né? Chá de erva doce, chá de erva cidreira, chá de valeriana, que é uma planta que assim, não tem um cheiro muito bacana, mas é bacana também para estimular o sono. Chá de molungu também, que é uma planta muito legal, que a gente encontra em casa de produtos naturais, que é bem importante. Molungu, que é uma planta. Então, molungu, erva doce, erva cidreira, camomila, passiflora, valeriana também, são plantas, né, que a gente pode fazer um chá e tomar lá por volta de 8 horas da noite, para que, ou melhor, 2 horas antes, né, de a gente dormir, para que isso possa ir modulando o meu cortisol, diminuindo o meu cortisol, que é o hormônio do estresse, contribuindo para a produção da minha melatonina, né, para que eu possa dormir melhor. Outra coisa, a gente precisa fazer a higiene do sono, que é o quê? Eu ficar num quarto escuro, certo? Num ambiente escuro. Eu preciso também desligar a televisão. Eu preciso desligar o meu celular ou colocar no modo silencioso e afastar do meu celular. Não ficar toda hora vendo se tá vindo alguma coisa. Porque até, gente, por exemplo, a luzinha daquele display, né, da televisão, do ar-condicionado, tudo isso, ele diminui a produção de melatonina, que é o hormônio do sono. Então, a melatonina, ela pode estar, né, ser produzida em uma quantidade menor. E também, quando se estressa muito, poxa, eu cheguei da atividade física agora, então eu ainda tô com o meu
cortisol lá em cima. Isso também pode atrapalhar o meu sono. Outra coisa, quem dá plantão, o que acontece? Você, naquela noite, sua produção de melatonina foi melhor, porque você, no horário que você devia estar dormindo, você está acordada. Então, a baixa produção de melatonina, ela, de certa forma, pode contribuir para aumentar o cortisol. E quando eu estou com cortisol muito alto, isso também pode contribuir para o aumento da minha fome. E também o aumento de gordura corporal. Então, por isso que depois de um processo que você ficou sem dormir, perder uma noite, 2 noites na semana já foi. Você já desequilibra o seu ciclo circadiano e isso contribui para o aumento do cortisol e isso favorece uma vontade maior de comer doce, uma vontade maior de comer alimentos gordurosos e, na verdade, uma fome, na verdade, né? Em uma concentração maior. Então, na verdade, essa época de quarentena, de isolamento, as pessoas estando com sono meio desregulado, dorme muito tarde, acorda muito tarde, isso tudo também influencia na alimentação durante o dia. Com certeza. Gera o que a gente denomina compulsão, que sem diagnóstico a gente não pode denominar, mas assim, várias refeições, comer besteira, tudo, a falta do sono e a desordem do sono leva a isso. Exatamente. Porque, gente, a gente, na verdade, no nosso corpo, existe cada momento, cada hora do nosso corpo, a gente produz, cada hora do dia, na verdade, nós produzimos certos tipos de hormônio, tá? Então, a melatonina, ela é um hormônio do sono, ela é produzida de madrugada, né? Então, o que acontece? Testosterona, a gente produz lá para, sei lá, 2 horas da manhã, né? IGF-1 também são alguns hormônios que controlam a redução de gordura corporal. Quando eu durmo muito tarde, eu durmo 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, eu não produzo a melatonina de forma adequada. Eu estou contribuindo para aumentar o meu cortisol, que é o hormônio do estresse, e isso favorece esse desequilíbrio. Eu fazer isso de forma pontual, uma vez ou outra, é uma coisa. Agora, eu fazer isso de forma sistemática, eu fazer isso várias vezes durante a semana, a longo prazo, eu vou contribuir para, tipo assim, bagunçar o meu ciclo circadiano, né? Porque eu não vou produzir um hormônio em certo momento, aí no outro momento aquele hormônio que devia estar baixo, ele vai estar alto, como o cortisol, por exemplo. Então, dessa forma, isso a longo prazo vai contribuir para que eu fique com mais fome, para que eu fique mais ansiosa, para que eu fique mais irritada, porque a gente também, quando não dorme direito, a gente fica irritada, né? E quando eu tô estressada, eu quero comer doce. Quando eu tô estressada, eu não quero comer salada, né? Eu não vou comer um prato de alface com tomate, por melhor salada que seja, eu não vou comer. Eu quero comer doce, eu quero comer algo que me dê prazer. Então, é o que eu digo. Se nós, agora na época da quarentena, como eu falei, né, gente, quarentena não são férias. Então, o que eu tenho que fazer? Eu preciso, na medida do possível, manter a minha rotina que eu tinha antes. Porque quando essa quarentena acabar, com fé em Deus, eu vou estar já na minha pegada de antes. Eu não vou ter dificuldade de acordar cedo para poder fazer e trabalhar, fazer o que eu tenho que fazer. Então, eu preciso manter uma rotina. E esse fato de a gente dormir hoje, 11 horas, amanhã dormir 2 da manhã, no outro dia dormir meia-noite, isso bagunça o meu ciclo circadiano e dessa forma vai contribuir para o desequilíbrio hormonal. Então é importante, se eu antes dormia 10 horas da manhã, ou desculpe, 10 horas da noite. Então o que eu vou fazer? Eu vou precisar, né, fazer a minha rotina, fazer com que eu durma 10 horas da noite, no máximo 11 horas da noite, beleza, porque no outro dia, ao invés de acordar cedo, eu posso acordar 7 horas da manhã. Mas eu preciso manter rotina. Porque entenda, de quem não tem rotina não se alimenta direito. Quem não tem rotina não consegue se organizar. Então, eu preciso manter a minha rotina. A atividade física, eu preciso ter horário para fazer minha atividade física mesmo em casa. Eu preciso ter horário para eu poder comer. Eu preciso ter horário para dormir. Eu preciso ter horário para me divertir. Então, eu preciso de rotina. Essa falta de rotina, ela desorganiza a minha alimentação, desorganiza a minha vida como um todo. Então, eu preciso, mesmo na quarentena, ter rotina. Não é porque eu estou amanhã sem trabalhar, eu digo assim, sem trabalhar, eu digo assim, presencialmente, mas tem muita gente fazendo home office. Eu preciso ter uma rotina, porque no outro dia eu preciso estar bem para poder trabalhar. Então, eu preciso manter e dormir, por exemplo, e acordar quase sempre no mesmo horário, porque isso é importante para a condução adequada do meu ciclo circadiano. Verdade, é verdade. Perguntaram também sobre alimento que não quebram o jejum. Muita gente faz jejum intermitente, posterga a primeira refeição do dia. Quais alimentos que podem ser ingeridos durante esse jejum? Vamos lá. O que a gente não pode comer são alimentos ricos em carboidrato, proteína e gordura. Nada que tenha muito... Travou? O que é que não quebra jejum? Minerais e vitaminas, geralmente. Então, por exemplo, café sem açúcar não quebra jejum, tá?
Eu posso botar canela, por exemplo, certo? Chás sem açúcar, eles não quebram jejum, tá? Então, por exemplo, eu posso tomar chá de camomila, chá de moringa, chá de erva doce, erva cidreira, chá de hibisco, que eles não vão quebrar jejum. Eu posso tomar água, porque a água não quebra jejum. Eu posso tomar limão, porque a quantidade de carboidrato tem no limão, um limão, tá, gente? É muito pequena para quebrar jejum. Por exemplo, gengibre eu posso comer, porque ele não vai quebrar jejum, tá? E tem alguns suplementos hoje em dia que eles têm uma quantidade muito pequena de carboidrato que não quebra jejum. Então, tem pelo menos aí umas 3 marcas no mercado que tem esse tipo de suplemento que também é indicado para não quebrar jejum, né? Então, na verdade, o que é que eles têm? Eles têm fitoquímicos, são geralmente extratos de planta, né? Extrato de amora, extrato de cranberry, geralmente são extratos de frutas silvestres, geralmente eles possuem chá verde, chá preto, chá mate, e isso vai contribuir para me dar energia, mas não vai quebrar o meu jejum. Outra coisa também, TCM, que são triglicerídeos de cadeia média. Eles não quebram o jejum metabólico. Mas, por exemplo, óleo de coco não pode, porque o óleo de coco ele tem ácido cáprico, né? Ácido caprílico, tem vários outros nutrientes, inclusive o TCM. O TCM eu posso manipular, que são triglicerídeos de cadeia média, eu posso manipular, ou então existe algumas marcas no mercado que são marcas de produto pronto, que eu posso consumir esses triglicerídeos de cadeia média, tá? Taurina, por exemplo, também é outro nutriente bacana que ele não quebra jejum, certo? Então, esses alimentos não quebram. Por exemplo, eu tenho um energético que ele tem 0 calorias, taurina, chá verde natural. Então, ele também não quebraria o jejum. Não. Agora a gente tem que observar se ele tem adoçante. Porque o adoçante, alguns adoçantes, tá? Eles podem contribuir para provocar disbiose, que é um desequilíbrio das bactérias do meu intestino. Então, eu posso aumentar as bactérias ruins, reduzir as bactérias boas. E isso, a longo prazo, também favorecer um aumento de gordura corporal, né? Porque eu vou Mas isso inclusive a estévia? Sim. Exatamente. Então, eu preciso avaliar que tipo, né, de energético é esse. Se ele não tem açúcar, beleza. Mas ele tem... Que tipo de adoçante é que ele tem? Outra coisa, quando a gente consome um adoçante, ele tem um sabor doce. Por mais que ele não tenha açúcar. Mas o meu corpo, ele chega no meu intestino, aquele sabor doce ali, meu corpo está esperando alguma coisa com açúcar. Quando não vem nada com açúcar, o que o meu corpo faz? Ele aumenta a minha vontade de comer doce, né? Então, a gente precisa observar que energético é esse. Outra coisa, quando eu quebrar o meu jejum, não vou quebrar meu jejum comendo doce. Eu preciso quebrar o meu jejum, que a gente chama de com alimentos que mimetizem o meu jejum, que é o quê? Que tem uma resposta metabólica parecida com o jejum. Então, eu tenho que quebrar meu jejum com gordura boa, com ovo, ou então com proteína, né? Gordura boa. Por exemplo, posso comer ovo, eu posso comer castanha do Pará, castanha de caju, nozes. Eu posso comer, por exemplo, frango, né? Com a salada, né? Eu posso comer, por exemplo, fazer um omelete. Né? Então, assim, eu também tenho que ver com que eu quebro o jejum, tá? Mas o interessante seria fazer, tipo assim, com bebidas, né? Que não tivessem adoçante. O interessante seria. Mas, enfim, então, o chá você não adoça, o café você não adoça, nem com adoçante, com estévia, com xilitol, nada. Nada. Apenas com canela, se quiser. Porque a canela, na verdade, ela não tem açúcar, ela tem mais fitoquímicos. O ideal seria isso daí, tá? Por exemplo, hoje em dia tem diversos, né? Tem, tipo assim, sachês, que eles têm extratos, né? Como eu falei, por exemplo, de frutas vermelhas. Eles possuem extratos de chás, né? Então, a gente pode fazer nessa pegada. Se forem, eu digo assim, suplementos prontos que forem nessa pegada, pode ser. Mas se ele tiver adoçante, o que a gente deve fazer é evitar, tá? Por exemplo, poxa, eu só tenho isso para comer hoje. Eu só tenho isso para comer. Esse energético que não tem açúcar, então ele vai ter uma quantidade pequena de macronutrientes, mas ele tem adoçante. É melhor eu tomar um energético desse, por exemplo, do que tomar um café com açúcar, né? Porque esse efeito do adoçante, ele vai ser maléfico a longo prazo, não é a curto prazo. Então, por exemplo, se eu faço jejum intermitente 3 vezes na semana, eu consumo esse energético aí, uma vez na semana. Não vai ter tantos efeitos maléficos, entendeu? Aí eu posso tomar um energético desse uma vez por semana, mas nos outros dias que fizer jejum, eu vou tomar um chá sem açúcar, um café sem açúcar. Eu vou tomar tanto café com adoçante. Uma água aromatizada. Então, ao invés de você tomar adoçante, você vai dar preferência a colocar o quê? Um café com a canela, por exemplo.
Sabe o que é bacana, Dani? Você pode andar com um potezinho de canela e tá colocando a sua canela dentro do seu café. Ou então, Certo. se você gostar, você pega o pau da canela e coloca no café. Fica uma delícia. Só para a gente encerrar o jejum, perguntaram se a glutamina quebra o jejum. Um deles quebra o jejum para glutamina, própolis, cúrcuma e limão em jejum. Ó, Quebra o a jejum? glutamina, ela quebra o jejum metabólico. Própolis não quebra, açafrão não quebra, gengibre também não quebra. Mas a glutamina, sim. Sim. Tem outra coisa também, tem agora uns suplementos prontos à base de aminoácidos essenciais, certo? Os aminoácidos essenciais, que são alguns aminoácidos que o nosso corpo não produz, a gente precisa, né, comer para poder tê-los, eles também não quebram o jejum metabólico, tá? Mas a glutamina, ela quebra. Então, a glutamina não seria interessante. Mas açafrão, própolis, até o couve, por exemplo, sei lá, você faz um suco de couve, por exemplo, com gengibre e limão. Ele também não quebra. Perfeito. Só mudando um pouquinho de assunto, ainda da parte alimentar, estão perguntando muito sobre hipertensão. Frutas para hipertensão, se a canela aumenta a hipertensão, se gengibre pode ser consumido por hipertenso. Gengibre e canela podem ser consumidos sim, porém a gente precisa saber a quantidade, né? Nem tudo, nem tão pouco. Então, assim, o que eu gosto de fazer, o que eu sempre falo com meus pacientes, é uma alimentação equilibrada. Se você tem pressão alta, você não vai comer gengibre todo dia, não vai comer, digamos assim, um rizoma, né, de gengibre grande todos os dias. Você pode pegar um pedaço de gengibre e colocar no suco. Você pode pegar um pouco de canela e colocar no seu café, ao invés de estar colocando açúcar, tá? Inclusive, a canela diminui o açúcar do sangue. Ela contribui também para diminuir a vontade de comer doce e também contribui para reduzir o açúcar do sangue. Então, você Ótima pode comer, opção sim, para o diabético, então, adoçar suas bebidas. com certeza. Então, você pode consumir sim, porém em quantidades pequenas. A outra coisa que você falou foi o que, Dani? Frutas que Tá, podem para ser diminuir a pressão. consumidas pelo hipertenso, Geralmente frutas que são ricas em potássio. Então, por exemplo, banana é rica em potássio, melão é rico em potássio, melão é potássio. Então, geralmente, as frutas, geralmente que são ricas em potássio, elas contribuem para reduzir a pressão. Maçã, pera, abacaxi, essas frutas, elas contribuem para reduzir a pressão. Ótimo, ótimo. Mais alguma pergunta? Deixa eu ver aqui. Canela, café sem açúcar é muito difícil. Gosto muito de doce, sou a diabética e uso muito adoçante. Isso é minha mãe, viu, gente? Puxei a ela. Meu café é cheio de adoçante. Vamos lá, só um adendo com relação a essa questão do adoçante. O que acontece? Se a gente gosta muito de comer doce, a gente não vai tirar o doce de vez, tá? A gente tem que, na verdade, fazer uma reeducação alimentar. Então, o que a senhora pode fazer? A senhora, aos poucos, vai reduzindo esse adoçante. Se antes eu colocava 10 gotas, hoje eu vou colocar 7. Passo uma semana consumindo 7 gotas. Na outra semana, eu vou passar a semana consumindo 5 gotas. Até eu conseguir consumir uma quantidade que não me cause estranheza, tá? Nós temos papilas gustativas que elas, na nossa língua, que elas vão se, digamos, renovando a cada 7 dias, mais ou menos. Então, é por isso que a mudança tem que ser gradativa. Se eu, tipo assim, eu tô acostumada a comer horrores de adoçante, no outro dia eu não como nada, o meu corpo vai sentir, lógico. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que começar a fazer isso de forma gradual, tá? Para que o meu corpo, ele comece, digamos, a aceitar aquilo ali. E outra coisa importante, os estudos mostram que para a gente inserir um hábito novo na nossa alimentação, na nossa rotina, na verdade, na nossa vida, e aquela iniciativa nova se tornar um hábito, levam 21 dias. Então, eu preciso de 21 dias consumindo menos adoçante para que aquilo ali se torne um hábito na minha vida, tá? Eu não vou conseguir fazer isso em... Imagine, a senhora ficou, sei lá, 10 anos consumindo muito de adoçante. Eu vou conseguir fazer isso em um mês? Não, eu vou conseguir fazer isso a longo prazo. E outra coisa, o excesso de adoçante, como eu falei, ele pode contribuir para o ganho de peso porque ele provoca a disbiose, que é um desequilíbrio nas bactérias intestinais, aumentando as bactérias ruins, reduzindo as bactérias boas do meu intestino. Então, isso faz com que muitas vezes absorva uma quantidade maior de gordura, uma quantidade maior, né, de carboidrato. Isso faz com que eu produza mais bactérias ruins e façam com que aumente a minha vontade de comer doce, porque muita coisa que a gente produz no intestino, a gente vai para o cérebro. Muitas vezes, a depender das bactérias que a gente produza, a gente diminui a produção de serotonina, porque no nosso intestino também há produção de serotonina, que é esse hormônio que nos dá a sensação de bem-estar, de felicidade. E como eu falei anteriormente, né? O nosso corpo se prepara, por mais que tenha adoçante, ele é doce, mas não tem açúcar, mas o nosso corpo todo se prepara organicamente para eu digerir um açúcar.
Não tem açúcar, o que o meu corpo faz? Ele começa a produzir no meu intestino substâncias que vão para o meu cérebro para aumentar a minha vontade de comer doce. Então, essa questão de trocar açúcar por adoçante, a gente precisa, né, rever. E também, para quem é diabético, o que eu tenho que fazer? Procurar outras estratégias. Então, eu posso procurar, por exemplo, consumir, né, um xilitol, um erythritol, ou então eu posso consumir uma canela, que contribui, ou então até açúcar de coco também, em pequenas Perguntaram de quantidades. açúcar mascavo. Isso. Açúcar de coco em pequenas quantidades, o diabético pode consumir, por exemplo, tá? Açúcar mascavo, açúcar demerara, açúcar de coco, eles são melhores do que o açúcar branco, tá? Então, a gente pode consumir esses açúcares em pequenas quantidades, em substituição ao açúcar branco. Entendi. Queria te fazer uma pergunta sobre a pipoca. Já tinha esquecendo. Meus filhos consomem pipoca todo santo dia. É bom comer pipoca? Não é bom comer pipoca? O que é que torna a pipoca ruim? Vamos lá. Pipoca é um alimento riquíssimo em fibra, né? Rico em vitamina A também, que contribui para o aumento da nossa imunidade, fortalecimento da imunidade. Contribui também para a saúde da pele, do cabelo, das unhas e dos olhos. O problema da pipoca é o acompanhamento. Então, quando eu fizer uma pipoca, eu posso colocar o quê na pipoca? Eu faço a pipoca e eu posso colocar um pouquinho de azeite de oliva em cima. Eu posso colocar, tipo, orégano, manjericão. Eu posso colocar desidratado, tá, gente? Seco. Eu posso colocar chimichurri, que é aquele tempero bem bacana, que a gente encontra em casa de produtos naturais. Agora eu posso botar canela se eu quiser uma coisa mais doce. Ou então eu posso fazer a pipoca com achocolatado saudável, que fica uma pipoca doce, mais saudável. Mas eu vou evitar fazer pipoca com achocolatado tradicional cheio de açúcar. Eu vou evitar fazer pipoca com leite condensado, né? Eu vou evitar dessa forma. Mas se naquele dia, poxa, imagina, eu como pipoca 3 vezes na semana. Eu vou comer pipoca uma vez no mês com leite condensado. Isso, teoricamente, não vai me trazer tantos transtornos. Agora, se eu como pipoca 3 vezes na semana, as 3 vezes com leite condensado, aí isso pode contribuir para aumentar meu açúcar do sangue, pode contribuir para o ganho de peso, pode contribuir também para o aumento de gordura corporal. Certo, certo. Acho que é paciente sua, que chamou você de TAM. A meia dica com salada que passou, a dieta com salada que passou, eu gostaria muito de me tornar vegana, até mesmo pelo apelo animal e mudar meu estilo de vida. Como conseguir? Vamos lá. Calma. Muita calma nessa hora. O que a gente tem que fazer? Primeiro, a gente precisa fazer um planejamento, tá? É o que eu digo. Se você é onívoro, ou seja, você come proteína de origem animal, nós precisamos fazer uma transição. A gente pode primeiro, né, tirar carne vermelha, a gente pode estar tirando frango, né, consumindo, deixar, por exemplo, peixe, ovo, derivados do leite, né, por um tempo. Aí, a longo prazo, né, ou então a depender até da resposta da pessoa, a gente poder retirar as proteínas de origem animal e ficar só com as proteínas de origem vegetal. Fazermos exames para a gente poder acompanhar como estão os seus exames, para saber se tem alguma deficiência de vitamina B12, deficiência de cálcio, deficiência de ferro. E, se for necessário, suplementar através, né, de medicamentos, suplementos. Pode ser manipulados ou comprados prontos. Mas também hoje em dia, tem diversos, por exemplo, proteínas veganas, né? Tem o whey protein, né? Que na verdade é do leite. Mas a gente tem hoje em dia proteínas veganas. Tem proteína do arroz, proteína da ervilha, proteína de amêndoas. Então, proteína da semente de abóbora, proteína da semente de chia. Então, hoje em dia, a gente tem diversos tipos de proteína. Mas nós precisamos fazer isso com cuidado. Porque se eu restringo rápido demais, ainda mais nesse momento de Covid, se eu restringo da minha alimentação de forma errada, eu posso estar contribuindo para uma menor resposta imunológica. Eu posso estar contribuindo para uma deficiência nutricional. Então, se você quiser ser vegana, você precisa, primeiramente, ir para o nutricionista. Ela vai passar, né, os exames necessários e vai fazer a sua alimentação. Ela vai fazer essa transição. Porque, entenda, muitas vezes, hoje eu como tudo. Amanhã eu só vou comer proteínas de origem vegetal. Muitas vezes o seu organismo, ele pode não se adaptar nesse primeiro momento. Então, a gente, na verdade, vai fazer as coisas de forma gradual. É o que eu digo, você passou 30 anos da sua vida, 20 anos, comendo carne, peixe, frango, né? Como é que de um dia para o outro eu vou virar vegana, né? Claro que para Deus nada é impossível, nada. Mas eu acho um pouco mais difícil. Então, o que é que eu faço com meus pacientes? Eu vou fazendo essa transição. Eu tiro carne vermelha, a gente tira frango, come só peixe, ovo lácteo. Depois eu vou tirando peixe, fico só com leite, derivados do leite. Aí eu vou melhorando, né? Tiro o leite animal, coloco o leite vegetal, coloco o leite de coco, leite de aveia, leite de arroz. Depois eu posso tirando, né, o ovo, né? E aí a gente vai fazendo as substituições necessárias. E suplementações necessárias.
com acompanhamento. A gente até falou na última live nutricional, ou de saúde que a gente teve aqui, que o vegano acaba tendo a deficiência de vitamina B12, né? Então tem que ser tudo bem orientado. Para não passar em falta, me perguntaram sobre, já que você falou do funcionamento do intestino, o que é que você pode dar de dica para quem tem problemas de funcionamento do intestino, como melhorar essa dieta aí para o intestino funcionar melhor? Vamos lá. Primeiramente, ver ingestão de água. A gente precisa consumir água de forma adequada. Porque por mais que consuma fibra, né? Na verdade, para a gente, de forma geral, prisão de ventre, a gente precisa melhorar a água da nossa alimentação. Precisamos aumentar a quantidade de fibra. Frutas e verduras. Frutas com casca. Maçã com casca, pera com casca, né? E frutas, na verdade, que possuem bagaço. Então, laranja com bagaço, tangerina com bagaço. Aumentar a quantidade, por exemplo, de folhas, né? Então, couve, agrião, espinafre, rúcula, brócolis, alface. Aumentar a quantidade de legumes de uma forma geral. Então, cenoura, beterraba, abóbora, chuchu, de preferência crus, porque eles, na verdade, vão ter mais fibras, né? Específicas para poder facilitar esse ritmo intestinal. Iogurte, por exemplo, que é rico em lactobacilos, que são bactérias boas para a gente poder modular esse intestino. E também a gente precisa, por exemplo, a gente pode consumir mais alimentos laxantes, né? Então, como ameixa, banana madura, evitar alimentos que prendam muito. Então, por exemplo, eu digo assim, que causa mais prisão de ventre. Então, tapioca dá muita prisão de ventre, arroz branco dá muita prisão de ventre. Então, a gente pode estar preferindo um arroz integral, por exemplo, ao invés de comer o arroz branco. Farinha de mandioca, que as pessoas consomem muito, ela também causa prisão de ventre. E como eu falei anteriormente, precisamos ver a causa dessa obstipação. Qual é a causa dessa obstipação? No dia anterior, por exemplo, eu me estressei. Tem muita gente que responde na forma de uma prisão de ventre ou na forma de diarreia. Então, se eu tenho um estresse crônico, aquilo ali me causa um estresse muito grande. Muitas vezes eu tenho algumas descargas, digamos, neurais no meu intestino que fazem com que o meu intestino não funcione de forma adequada. Então, isso pode contribuir, às vezes, uma raiva, um ressentimento. A longo prazo, ele pode contribuir para o problema, essa obstipação. De acordo com a leitura biológica, né, gente, que a gente estuda, na verdade, as doenças e desordens a partir da perspectiva emocional, ela mostra que a obstipação é algo que, alguma situação que eu vivi e que eu não estou conseguindo digerir aquilo ali de forma adequada. Aquilo ali não está me descendo. Então, eu estou com uma situação empacada que eu não estou conseguindo aceitar aquilo ali e aquilo ali causa a minha prisão de ventre. Então, mas assim, eu vou querer uma live para falarmos sobre isso depois. O que acontece? Quando eu vou com o paciente, faço tudo nutricionalmente falando. O paciente segue tudo direitinho. E mesmo assim não melhora. Aí, minha filha, eu parto pro lado emocional, porque com certeza tem alguma coisa. Né? Então, a gente possui também alguns suplementos, né? Como probióticos, glutamina, fibras que também contribuem para o funcionamento desse intestino. Também tem o biointestino, que é um nutriente top. Na verdade, ele é um suplemento, né? Ele é manipulado à base de gengibre, que ele também é super importante para a gente fazer essa modulação intestinal. Batata Yacon também, que é uma batata que parece uma batata doce, mas tem gosto de pera, que vende no supermercado, vende de produtos naturais. Ela é top também para a gente trabalhar com essa modulação intestinal. Né? Então, tem a Ora Pronobis também, que é uma outra planta maravilhosa, que ela é uma planta alimentícia não convencional, que ela tem pó, ela também tem planta mesmo, eu sempre tenho em casa. E ela também é importante para o funcionamento desse intestino. Top, perfeito, perfeito. Bom, eu queria agradecer sua presença, agradecer seu tempo disposto aqui pra gente. Foi uma live muito rica mesmo. Acho que ainda ficaram muitas dúvidas. Daqui para mais para frente vou fazer outro convite, espero que você possa aceitar. Vamos sim, ainda estão surgindo algumas perguntas, mas vai ficar para depois. Queria agradecer, tirar uma foto que eu sempre esqueço. Deixa eu me arrumar. Pronto, nossa foto. E agradecer, acho que tudo que você trouxe aqui para a gente foi muito rico, muita coisa. Deixa uma dica de algum lugar que a gente encontre receitinhas fits para lanchinhos da tarde, essas coisas. Você tem alguma dica para dar? Gente, por exemplo, receitas fit. Por exemplo, eu sempre posto, né, no meu Instagram as receitas fit. Isso. Assim, eu sempre gosto de receitas fit. Por exemplo, tem diversas nutris, tá? Amigas minhas que sempre postam. Então, vocês podem, por exemplo... Aí não vou nem falar de uma, porque eu posso me esquecer, tá? Que é uma coisa rápida. Mas assim, eu gosto muito de ver, por exemplo, tem um aplicativo chamado Fit Fat, que é top. Que eles têm bem receitas legais lá, Fit Fat.
Tem também o Pinterest, eu sempre boto lá receitas fitness, ou receitas fit, que eu gosto muito, tá? Tem o Pinterest, tem isso.